Olá, meus irmãos, uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez neste canal e compartilhando a palavra do Senhor. E nesta noite, porque eu estou falando à noite, eu não sei para você aí, talvez seja nesta manhã, nesta tarde, não sei. Mas eu tenho estado preocupado. Aliás, durante o dia de hoje eu fiquei preocupado em relação a quantos e quantos irmãos queridos têm se esfriado na fé durante esse tempo da pandemia. Mesmo algumas igrejas voltando, um bom número de irmãos voltando a fazer reunião presencial, mesmo assim, pessoas não têm comparecido porque nós, líderes, pastores, descobrimos que gravando no YouTube, muito mais pessoas ouvem além daqueles que estão conosco. E essa é uma realidade e tem sido para nós também. E aí as pessoas estão se acomodando e lamentavelmente, muitos têm se esfriado na fé. Meus queridos, se o tempo que nós estamos vivendo é exatamente o que eu estou pensando que é, ou o que eu estou sentindo que é, então é para causar preocupação, porque justamente o que nós deveríamos estar fazendo é exatamente o contrário. Ou seja, você e eu deveríamos estar orando muito mais e procurando a intimidade e a comunhão com o Senhor muito mais do que normalmente nós fazemos. E eu hoje, por exemplo, eu vou trazer uma palavra que aparentemente não tem muita conexão com isso, mas tem sim. A grande verdade é que você e eu, nós não gostamos de sofrer. Eu tenho me preocupado com o tanto de pessoas cristãs que amam ao Senhor e que estão, assim, mais desesperados para tomar qualquer vacina que apareça. Pois bem, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, eu tenho mais de 70 anos, diabético, hipertenso e mais algumas coisas que não vêm ao caso. E sou do grupo de risco, então eu devo estar eu sou do grupo de prioridade. Mas eu cedo tranquilamente o meu lugar na fila para você. Se você está tão desesperado para tomar qualquer vacina que apareça. Nós não vamos falar sobre vacina hoje, mas a grande preocupação é como as pessoas olham as coisas apenas sob o ponto de vista humano e natural. A palavra de hoje, o tema que eu coloquei, seria a recompensa de uma vida com Deus. Quando a gente fala de recompensa, normalmente o que se entende, ou o que a maioria das pessoas entendem, é que se trata de alguma coisa em que eu faço e que eu vou ter um pagamento. Tem muitas coisas que nós fazemos apenas pelo pagamento. Você sai todos os dias da sua casa para trabalhar, às vezes você gosta do que você faz e às vezes você não gosta, mas você vai todos os dias, por quê? Porque você vai receber uma recompensa no final do mês, ou seja, vai receber um pagamento. Agora, a recompensa de uma vida com Deus
Se nós formos pensar apenas no pagamento, aí não vai ter valor. Não é uma atitude cristã, porque o Senhor Jesus, ele disse, embora quem afirma é o apóstolo Paulo, nas falas do Senhor Jesus, nos evangelhos não aparece Jesus dizendo isso, ele diz que mais bem-aventurança ou mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Apóstolo Paulo, quando ele está falando aos anciãos de Éfeso, lá na cidade de Mileto, ele fala, como o Senhor disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, trabalhar pensando só na recompensa não é bem o espírito cristão. Mas vamos para entrar na palavra de Deus. Primeira coisa, quem tem uma vida com Deus tem paz. E não é uma paz assim no sentido de ausência de problemas, mas é uma paz que vem do trono da graça de Deus. João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou, ou não vô-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem tenham medo. Ou seja, a paz que Jesus nos dá é uma paz diferente do mundo, ou do que o mundo entende como sendo paz. Então, queridos, é uma paz que não está ligada ou dependendo de circunstância. E, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, olha o que o Senhor Jesus diz aqui. Aqui já fica um pouquinho mais claro. Ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. É o Senhor Jesus que está falando. E o que ele fala? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, queridos, o Senhor Jesus ele diz, olha, eu estou falando isso para que vocês tenham a paz em mim. Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, no livro de Isaías, capítulo 28, aliás, 48, versículo 22, diz assim: mas o ímpio não tem paz, diz o Senhor. Então, meu amado, minha amada, você e eu, como cristãos, não temos que entrar nesta paranoia que nós estamos vivendo. E não é uma coisa apenas no nosso país. Esta perseguição, assim, perseguição política, não importa se é de direita, de esquerda ou qualquer coisa parecida, ela não está acontecendo só aqui, mas ela está acontecendo no mundo inteiro. Tem os meios de comunicação, eles falam apenas para... É como se fosse, você vai ver o noticiário na TV, é como se você estivesse assistindo a um filme de terror. Nas últimas 24 horas morreram tantas e tantas pessoas, e mais não sei quantas mil foram testados positivos,
e é aquele terror, assim, olha, os leitos nos hospitais estão diminuindo porque está aumentando o número de pessoas que estão ocupando os leitos e vai por aí afora. Amados, isso daí é como eu disse no começo, se for o que eu estou pensando, esse fique em casa, eu ouvi muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs, dizerem, olha, eu não vejo a hora de sair esta vacina para eu poder sair de casa, para eu poder visitar as pessoas, para eu poder ir à igreja, ter comunhão com os irmãos e assim por diante. Eu quero dizer para você, as coisas não vão mais ser como eram. E os acontecimentos que estão acontecendo a nível mundial é um plano arquitetado, um plano como é que fala, de domínio, de manipulação, que eu acredito, porque eu já disse muitas vezes, principalmente para os que estão comigo, e desde os tempos presenciais, que é um plano arquitetado pelo inimigo e Deus, ele é o Senhor da história. E ao que tudo indica, agora é o tempo que está sendo permitido por Deus, ou previsto por Deus. Algumas semanas atrás, eu pedi para vocês pesquisarem no Google, não sei quantos fizeram isso, sobre Agenda 2030, sobre Illuminati, sobre manipulação, controle. Teve mais um também que eu pedi que a hora que eu lembrar eu falo para vocês. Mas são coisas que sobre o grupo de Bilderberg. Procurem no Google, mas procurem junto com a Bíblia, com Mateus 24, 23, 24, com Daniel, com o Apocalipse, e vocês vão ver que Deus já sabia de tudo isso daí e tudo já estava previsto. Então, só para lembrar de algumas coisas, para ver que a coisa é muito mais espiritual do que propriamente política. Por exemplo, o Papa, me perdoem os católicos, eu fui católico por 21 anos, eu já disse outras vezes aqui, eu sou muito grato à Igreja Católica por terem preservado a palavra de Deus até os dias de hoje. Se nós temos a Bíblia hoje, é porque os mosteiros católicos preservaram a palavra de Deus na Idade Média, e de tal maneira que a Bíblia chegou até nós. Então nós temos essa dívida de gratidão para com todos os católicos. Mas está acontecendo uma coisa surpreendente. Esses dias me mandaram um vídeo pelo WhatsApp de um bispo católico pregando a palavra de Deus, mas pregando como se fosse um pastor, falando a verdade da Bíblia, mostrando a palavra de Deus, e coisa tremenda. Agora, nós tivemos recentemente a mudança de governo na Argentina. O Papa é argentino. E o que aconteceu há pouco, acho que não sei, uns 10 dias atrás, não sei se nem tanto, o que aconteceu? O governo, o parlamento argentino, aprovou a lei do aborto. Então, qualquer mulher pode abortar até aos 3 meses de gravidez, sem dar nenhuma justificação, sem precisar dar nenhuma explicação. Ela simplesmente chega lá e fala, quero abortar, e pronto. E enquanto estava sendo votado
havia um grupo muito grande de mulheres reunidas numa praça e fazendo uma aglomeração, um ajuntamento de pessoas. Na Argentina é proibido aglomerar, eles tiveram o lockdown mais terrível, mais longo aqui dos nossos lados da América. E quando finalmente a lei foi declarada aprovada, as mulheres vibraram e pularam e se abraçaram com máscara, sem distanciamento social, sem nada. Então, até aí, tudo bem, mas o que o Papa disse? Nada. Qual foi a declaração que ele fez a respeito? A única coisa que ele disse é que a vida não nasce por acaso. Ponto. Não falou mais nada, não foi veementemente contra. Durante o processo, enquanto tudo estava sendo preparado, processado, ele não se manifestou, assim como ele também não se manifestou quando 2 igrejas católicas foram queimadas no Chile, e quando as igrejas caíram, a torre das igrejas caíram, e o povo começou a vibrar como se fosse um gol do seu time ou coisa parecida. Então, queridos, o que nós estamos vivendo é espiritual. E eu estou falando do Papa, mas temos também muitos pastores evangélicos, muitas igrejas evangélicas sendo minadas de dentro para fora, sendo contaminadas de dentro para fora. Então, é um tempo muito, muito, muito difícil o que nós estamos vivendo. Agora, o que Jesus fala? Se você está com Ele, Ele dá a paz, e dá a paz diferente do jeito que o mundo dá. E Isaías 48, 22 diz que o ímpio não tem paz. Então, queridos, é interessante esses aspectos. Nós vemos também que essa paz não é uma paz que nos isenta de problemas e nos isenta de aflições, ou seja, tudo sempre vai dar tudo certinho para nós, nós não vamos ser incomodados, Deus vai nos guardar de tudo e tal, e tudo bem. É verdade, queridos, o Senhor nos guarda. Tem uma história interessante aqui, em Atos capítulo 12, versículos 5 e 6. Antes disso, desse texto, talvez no começo do versículo, fala que o rei Herodes, ele lançou mão sobre algumas pessoas da igreja para os perseguir e mandou matar ao fio da espada ao Tiago, o irmão Tiago. E como ele viu que isso agradou ao povo, ele quis também fazer a mesma coisa com Pedro. Então o que ele fez? Ele prendeu a Pedro. Então Pedro foi preso e guardado numa fortaleza onde havia quatro quaternas, ou seja, 4 portões vigiados por 4 soldados em cada portão. Então eram 16 soldados no caminho. E Pedro estava dentro da cela, trancada, e algemado com um soldado do lado e o outro soldado do outro lado. Então ele estava no meio de 2 guardas, de 2 soldados. Então Tiago já havia sido morto. Deus não poupou Tiago. Agora, para Pedro, ele tinha um outro plano. Mas olha como que é interessante. Diz assim, versículos 5 e 6 de Atos 12. Pedro,
pois era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pense comigo, querido, você está preso, super vigiado, e você vai ser executado na manhã do dia seguinte. Será que você estaria tranquilo? Pedro, sabe o que ele estava fazendo? Você ouviu eu ler. E talvez você tenha acompanhado também comigo a leitura. Ele estava dormindo. Estava dormindo. E tanto é que veio um anjo e o acordou e falou: olha, você precisa sair, sai daqui. E as algemas, elas caíram da mão dele sozinho. Os guardas como que também ficaram anestesiados. E à medida que eles chegavam em cada portão, o portão abria sozinho e Pedro passava. Até que ele estava pensando que ele estava sonhando. Ele estava dormindo e achou que era um sonho. Aí quando ele finalmente chegou na rua, e o anjo se separou dele, ele viu que ele estava sozinho e estava livre, daí ele caiu em si e falou: puxa, foi um anjo do Senhor que me libertou, foi Deus que me livrou, e foi para a casa da mãe de João Marcos, onde havia uma reunião de oração. Eles estavam orando pela libertação de Pedro. Nós, cristãos, oramos a Deus para que as coisas aconteçam, e quando elas acontecem, nós, às vezes, temos até dificuldade de crer. Foi o que aconteceu com estes irmãos. Eles estavam orando lá: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta o nosso irmão Pedro, Senhor, traga libertação para ele, em nome de Jesus, e tal. E daqui a pouco, Pedro bate à porta. E os irmãos estavam orando e provavelmente não ouviram bater na porta. Mas como em toda casa, como em toda a igreja, tem aquelas crianças que ficam andando para lá e para cá, que não param. Uma menina chamada Rode, ela ouviu Pedro batendo na porta e ouviu a voz de Pedro. Aí ela foi lá e disse: olha, Pedro está batendo na porta aí. E o povo falou: imagina, o que é isso? Não pode ser o Pedro, ele está preso. Deve ser o anjo dele, e alguma coisa parecida. Aí Pedro insistiu, até que finalmente alguém foi lá e abriu a porta. E era Pedro. Ou seja, eles estavam orando, mas quando aconteceu, eles estavam com dificuldade de crer que realmente tinha acontecido. Mas aconteceu. Então, queridos, e aí dali Pedro deu ordens e seguiu em frente e saiu dali. E é uma história longa que não dá para contar. Aliás, se você leu o livro de Atos, você sabe. Se você não leu, deveria ler imediatamente. É muito bom. Mas agora vamos deixar Pedro de lado. Vamos falar sobre Paulo. Olha, como que foi a vida do apóstolo Paulo? Paulo, em Colossenses, capítulo... Não é aqui, não, eu vou ler depois esse aqui. Em Atos 14, 19, diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo
e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ele estava na cidade de Listra. E ali, então, o que aconteceu? Ele estava pregando o evangelho, um paralítico havia sido curado, e as pessoas queriam sacrificar animais diante de Paulo e diante de Barnabé, mas eles não permitiram e com muito custo, com muita dificuldade, eles disseram para aquele povo que o que aconteceu ali não foi eles que fizeram, não foi um milagre deles, mas foi um milagre de Deus, do Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. E aí, de repente, a multidão muda e chegam algumas pessoas lá, judeus, que estavam de outra cidade, chegaram lá também, e o que fizeram? Convenceram a multidão que aqueles homens eram falsos, eram assim, falsos profetas, e apedrejaram Paulo até que acharam que ele já estava morto. E o arrastaram para fora da cidade. E sabe o que aconteceu? Depois que a multidão foi embora, vieram os irmãos, fizeram um círculo em volta de Paulo, oraram por ele, e ele se levantou e foi embora. Voltou para a cidade com aqueles irmãos. Então, queridos, a vida de Paulo foi uma vida o tempo todo de sofrimento. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, que é muita coisa. Mas eu vou ler. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 24 a 31. Diz assim, Paulo, ele está falando: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, de ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não abrase? E se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Então, queridos, este homem sabia o que era sofrer, mas ele vivia em paz. Na cidade de Filipos, ele foi preso, juntamente com Silas. Aliás, ele foi açoitado em praça pública, depois foi preso, foi amarrado num tronco, de tal maneira que eles não podiam dormir, e por volta da meia-noite eles estavam louvando a Deus e cantando cânticos ao Senhor. Então, queridos, é dessa paz que eu estou falando. A paz que vem do trono da graça de Deus. Agora, esses homens passaram tudo isso que passaram. E você está com medo de um vírus, uma coisa que está aí, e que, é claro, nós não somos negacionistas, e sabemos, nós mesmos perdemos irmãos queridos, muitas pessoas perderam familiares queridos, nós não queremos desdenhar
daqueles que estão em luto e que passaram por luto e ainda tem familiares que estão passando por situações assim difíceis. Não, vocês têm a minha solidariedade e vocês têm o meu coração com vocês. Não é isso. O que eu estou querendo falar é a respeito de como nós estamos reagindo diante de uma coisa que não é apenas material, não é apenas política, mas é uma situação espiritual. Por exemplo, agora que, depois que começou a diminuir o número de contaminados, o que aconteceu? Surgiu uma nova onda, e aí muitas cidades voltaram a fechar novamente. E agora estão dizendo que numa determinada região existe uma nova cepa, que eles chamam, ou uma variação do vírus que está contaminando muita gente. Ou seja, eles já estão procurando uma desculpa se caso a vacina não funcionar, é porque o vírus sofreu mutação. Então a vacina não vai resolver esse problema. Então vocês percebem que as pessoas estão querendo te apavorar, estão querendo tirar a sua paz. Mas, queridos, a paz que Jesus dá, o mundo não pode dar, mas também não pode tirar. Então, queridos, é como Jesus disse, eu não a dou como o mundo a dá. Não tenham medo, não se turbe o vosso coração e nem tenham medo. Então, não perca a sua paz por causa dessas notícias que você tem ouvido. Mas mantenha, e também não se afaste de Deus. Não deixe de orar, não deixe de buscar, porque Deus ouve a oração dos seus filhos. Como aqui nós lemos no caso de Pedro, ele ouviu aqueles irmãos, ouviu a oração daqueles irmãos. E então, Deus tem o plano dele, e Deus tem os propósitos dele, e os propósitos de Deus são imutáveis. O plano que Deus tem para a sua vida, ele não vai mudar por causa de um vírus. Então, mantenha-se firme, meu irmão, mantenha-se firme, minha irmã. Ali, em Atos também, nós temos a história de um homem chamado Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé. E ele era diácono, ele foi escolhido entre os 7 diáconos para servir às mesas. Mas ele era um pregador do Evangelho, conhecedor da palavra de Deus e que mantinha uma comunhão com Deus. E ali em Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, é claro que se você pegar do começo do capítulo 7, você vai ver que ele está pregando o Evangelho para os religiosos daquela época, para pessoas que eram religiosos, mas era aquela religião hipócrita, que não servia para nada. Eram apenas pessoas que manifestavam a sua fé apenas da boca para fora, no seu exterior, mas não no seu coração e no seu interior. Então, ele, depois de pregar e falar palavras duras para aquele povo, na verdade ele estava falando a verdade para aquele povo. Então o que aconteceu? O povo resolveu apedrejar a Estevão. E aqui, nos versículos 55 e 56 de Atos 7, diz assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos,
e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha, queridos, ele estava sendo apedrejado antes dessa parte que eu li para vocês. Quando ele fala isso, ele já está morrendo, já está agonizando. Mas antes disso, ele fala mais ou menos como Jesus disse, falou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, Senhor, o que eles estão fazendo é um pecado tremendo, mas não coloque isso na conta deles, que eu libero perdão para eles. Ou seja, ele estava sendo apedrejado e liberando perdão para aquelas pessoas que o estavam apedrejando. Ele estava sendo morto, mas estava perdoando os seus algozes. E aí, olha a visão que ele teve. Ele fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, ou ao lado direito de Deus, ou à direita de Deus. Agora, queridos, é interessante uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Quando eu me dei conta disso, eu fiquei maravilhado. Isso já faz muitos anos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou à direita de Deus. Queridos, agora como que Estevão viu Jesus? Em pé. Queridos, aquele acontecimento ali era um acontecimento tão importante no mundo espiritual que Jesus ficou em pé para receber o seu mártir, para receber aquele homem de Deus. Ele se levantou do seu trono e para receber a Estevão. Então, meus amados, é a paz que Deus dá e que o mundo não pode tirar de jeito nenhum. E também, eu não vou entrar nesse assunto, porque vai muito longe. E o vídeo não pode ser muito longo. Mas se você tiver paciência e abrir a palavra de Deus em Apocalipse, aí capítulo 2, versículos 7, versículo 11, versículo 17 e versículos de 26 a 28. O que ele está falando aqui? Ele está falando: ao que vencer eu vou dar isso, ao que vencer eu vou dar aquilo, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, Apocalipse capítulo 3, versículos 5, versículo 12 e versículo 21, também fala a mesma coisa. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e vai por aí afora. E, finalmente, as promessas que Deus tem para você e para mim. Mateus capítulo 25, versículo 34, diz assim, o Senhor Jesus está falando: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que eu quero ouvir naquele dia. Vinde, benditos do meu Pai. E eu não estou trabalhando, me esforçando, pensando só nisso. Mas eu não estou trabalhando para ser recompensado por Deus. Mas eu estou trabalhando porque eu sou de Deus. Eu amo a Ele, a palavra dEle e a igreja dEle. Então, eu não sou movido
pelo pensamento de que um dia eu vou ser recompensado. Mas o que move o meu coração é o amor de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, no finalzinho da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo, eu vou dizer para você já, 21, ele vai até o 22, né? Ele diz assim, o Senhor Jesus fala, né? No 21, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. É Jesus falando isso. Então, amados, o livro de Apocalipse foi escrito para trazer ânimo a uma igreja que era muito sofrida. Sofria perseguições dos judeus, passou a sofrer perseguição dos romanos. É uma igreja que passou por muitas lutas, por muitas provas, tiveram que batalhar contra os falsos profetas, passaram uma situação muito, muito difícil. Mas o que aconteceu? Eles venceram. Eles venceram. E no meio de perseguição, no meio de lutas, no meio de aflições, situações que eram para ser desesperadoras, eles estavam em paz. Então, meu irmão querido, eu vou terminar com o versículo que eu comecei. Eu quero dizer para você aquilo que Jesus disse. Eis que vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não fique com o coração transtornado, não fique com o coração perturbado e nem tenham medo. Não tenham medo. Então, amados, com vacina ou sem vacina, com um vírus aí rodeando a sua casa, destruindo alguns da sua família, destruindo pessoas amadas e queridas, trazendo dor, trazendo sofrimento. Muitas pessoas não puderam sequer velar os seus mortos, mas a paz de Jesus, ela permanece também e em toda e qualquer situação. E é esta paz. E foi por isso que Jesus morreu na cruz por você e por mim, para que nós possamos viver uma vida de paz e de alegria na presença dele. Podemos, você e eu, desenvolvermos uma comunhão, uma amizade, um relacionamento com o nosso Deus. E é isso que Deus quer de você e de mim. E foi por isso que ele morreu. Que Deus te abençoe, meu querido. Te abençoe com paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.